mais um Fim da Firma. O tema de hoje é consultoria. Nós, 4 consultores, eu acho que temos algo a falar sobre isso, não é? Algumas histórias de campo. Tem gente aí que por aí vende umas consultorias de OKR, né? E aí depois chamou a gente, né, Danilão? Para consertar os buracos de OKR. A gente faz aqui um OKR matador, a gente vai fazer aqui, vai transformar essas metas brega que vocês têm em OKR dos do Google. E aí chamou a Target Hill. Depois, olha, a gente só fez cagada aqui com OKR, essa empresa aí não deu certo. É impressionante. É impressionante que o Barão está trazendo aqui. Também, né? Squad, galera. Até não só acredita, como bem intencionado, né? De certa forma. As pessoas são bem intencionadas, elas querem entregar valor. Então, mas aqui... Satã também é bem intencionado. Né? O pior, né? Eu não ouço meus colaboradores, meus funcionários, eu ignoro o que eles estão falando, então contrato uma consultoria para ouvir as ideias deles, para me contar, e aí eu vou lá e aprovo aquilo. Agora sim. Watch out, you might get what you're after. Strange but not a stranger. I'm an ordinary guy. É isso aí, né? Começando mais um Filho da Firma. Deixa eu parar aqui o compartilhar. Então, começando mais um Fim da Firma. O tema de hoje é consultoria. Nós, 4 consultores, eu acho que temos algo a falar sobre isso, não é? Algumas histórias de campo. Algumas histórias, né, dos dois lados, né, de como consultor, como cliente. Eu acho que a gente tem histórias para contar e risadas para dar. Quem quer começar aí? Tenho certeza que críticas não serão poupadas. Quer contar a sua história primeiro, Danilo? Ai, meu Deus! Quer contar a sua história primeiro? Que porra de convite foi esse? Quem quer contar a sua história? Tenho certeza que críticas não serão poupadas. Vai, Danilo. Vai. Contar a história, então, começando pela história de contratação, né? Como é bizarro a forma como a gente acaba enfrentando uma série de práticas de contratação, parece que a empresa quer contratar compra de papel higiênico e usa os mesmos mecanismos para contratar um serviço de consultoria de trabalho criativo, né, de certa forma, de design organizacional. Né? Então, a história que eu estava contando para eles aqui, antes da gente começar, foi um episódio que eu passei esses dias, onde eu negociei toda a contratação do trabalho com um patrocinador do projeto, em que a gente conversou bastante, tivemos vários encontros para falar sobre os detalhes da contratação, como seria, qual era o escopo do trabalho, de que maneira a gente ia revisitar esse tema e tudo mais. E na hora do fechamento da proposta, né, do contrato de fato, foi tudo transmitido para uma área especializada, né? A área de compras, a área especializada em fechar o negócio, né? De fato, né? E daí começou o bombardeio e as bizarrices, né? Primeiro que... Diga, Bruno. Não, pelo menos você conseguiu fazer a contratação, né? E quando a gente não consegue, avançar na burocracia? É verdade. Burocracia que atrás de burocracia, né? Nossa, lembrei de outra história, mas deixa daqui a pouco. E daí começaram os problemas de negociação de valores para uma pessoa que não estava envolvida e não sabe do que se trata, né? Como que faz isso? Já enfrentaram esse tipo de problema em outros clientes, não? Já. Várias vezes, meu. Contigo acontece bastante. Essa coisa do processo centralizado, né, de compras, que acho que tem uma lógica ali por trás, né, de saving, de economia da empresa, mas é muito louco isso, porque parece que colocam tudo no mesmo lote, né, é isso que você falou, commodity com... E aí uns parâmetros de comparação estranho, né, cara? Total. Uns parâmetros de comparação muito esquisitos, assim. E aí, o foda é isso que eu estava falando para você, que depois que você passa esse perrengue ali da negociação, então, às vezes é uma pessoa que contratou para outra pessoa usar o serviço, para outra área fazer
o trâmite e pagar. Então, fica um negócio muito esquizofrênico, assim, né? Muito fragmentado. Sim. Eu acho que essa fragmentação, ela tem os seus upsides ali, né, para a organização, ou supostamente tem, e tem problemas, né, cara? Tem problema, porque... E Com certeza. esse Um problema episódio que eu- é... O problema que Desculpa, eu vivi Rodrigão. outro dia foi num trabalho, uma proposta para trabalhar com cultura organizacional. Nas conversas iniciais, a gente explicando nossa abordagem, abordagem muito mais iterativa, né? Muito mais emergente, né? A gente acaba trabalhando com uma série de ferramentas, mas a gente consegue prever muito o que vai acontecer durante um projeto, né? O escopo é muito mais aberto. Então, com o contratante estava certo, mas quando chegou na área de compras, os caras, não, mas como é que você vai garantir a implementação da cultura organizacional? Eu falei, oi, desculpa, nunca foi essa a minha intenção. Garantir a implementação de cultura, porque ninguém consegue garantir esse tipo de coisa, né? Que garantir que... implementação de cultura, que já era uma frase em si que não fazia sentido na conversa inicial, né? Então, comprar uma coisa que não é possível só porque ela está escrita no papel, né? Então, eu vou comprar a garantia de implementação de uma cultura. Oi, que porra é essa? A garantia sou eu. Não, bizarro. Processo de contratação de consultoria é uma coisa bizarra, né? Bizarra. E esse episódio que eu contei, uma coisa que me incomodou bastante, obviamente, né, é que eu falei com o patrocinador do projeto que estava se relacionando comigo com mais profundidade no tema, né, que se ele tivesse me procurado para negociar valores, explicado, eu entendo o que você está me propondo, eu entendo o valor, eu sei das coisas, só que eu estou com um problema de orçamento e que eu preciso negociar os valores, tudo bem, super negociável, claro, vamos conversar, vamos ver, a gente chega num acordo que atenda as duas partes, né? O problema nessa história é uma pessoa que não tem, é um grupo, uma pessoa que não tem nenhum contexto e que, como o Barão falou, né, trata commodity da mesma forma que trata o trabalho do conhecimento, né? A bizarrice está aí, aposta. Não faz o menor sentido. Eu acho que, como contratação, a gente sofreu já muito do lado de consultor, né? Sim. E não sei se a Fabi tem alguma história também, foi para contar como sofreu como consultora. A gente sempre tem história, né? Mas vocês falando aí, uma coisa que é engraçado é que eu vejo que a gente valoriza essa coisa de um escopo que ele é para cuidar do que é médio, do que é o que é preciso para o momento, para ser a gente dar o nosso melhor, né? E a gente é cobrado, às vezes, principalmente nesse espaço de compras, por uma estrutura rígida e uma entrega clara do que é. Então, é uma desconexão de intenções, eu acho. Mas tem algumas, assim, nos últimos tempos, tem umas coisas assim bizarras que eu tenho visto, principalmente com grandes organizações, é que você começa um namoro, né, explicar um pouco o que são as possibilidades de trabalho de uma consultoria, e aí, de repente, esse seu cliente acha que vai estar fazendo algumas intervenções assim de graça, para poder confirmar aquilo que você está oferecendo, assim, como se fosse um padrão, grátis, sabe? Taster, né? Isso tem acontecido. E isso, dizem que as grandes consultorias fazem isso, por que a gente não faz, assim? Então, isso para mim é uma... Já passei por algumas histórias, assim, e isso é bem, bem bizarro, assim, sabe? Teve aquele... Não sei se alguém teve alguma experiência assim. Teve aquele CEO de um grande grupo educacional que numa palestra chegou a recomendar, né? A gente no começo chamava os consultores, pedia uma série de coisas, né, no processo de contratação e utilizava aquilo no trabalho e ignorava, né, e não contratava nada, né? Então, depois ele foi super criticado, tal, teve que pedir desculpas, mas é uma prática ainda, né? De abusar da... já que você está querendo mostrar o seu trabalho, mostra um pouco mais, agora mostra um pouco mais, né? E tem algumas empresas que tem um pouco, não tem muito semancol, parece. Essa coisa da contratação, cara, eu acho que tem esse aspecto, por exemplo, que o Danilo começou a trazer, né, que é um aspecto financeiro da história, que já é difícil, às vezes, precificar, né, cara? É um puta... Eu acho, assim, às vezes eu tenho dificuldade na precificação e tal. Então, enfim, já tem essa coisa. Aí tem esse outro
esse outro desafio que é, muitas vezes, entender qual que é o ponto, né? Sobre o que é esse trabalho, né? O que está sendo... o que assim, a organização precisa, o que ela quer. E aí eu acho que parte desse entender é difícil, porque você pega ali vários stakeholders, né, estão na mesa. Então, geralmente está alguém do RH, está alguém de alguma área de negócio, está gestor, está equipe, está não sei o quê. Aí você fala com as pessoas. E aí o que eu percebo, muitas vezes, é que as motivações para buscar consultoria são as mais diversas possíveis. São. Desde gente do tipo, não preciso de ajuda, não estou perdendo meu tempo aqui, até pessoas. Seria muito legal fazer um trabalho desse tipo. Seria muito legal fazer um trabalho de agilidade, de transformação ágil, né? Caramba. Seria muito legal usar técnicas de autogestão para... Puta. E tem gente com problemas ali muito reais específicos, né? E outras com problemas muito genéricos, muito abstratos. Então, cara, é um festival de coisa. E aí, para mim, uma primeira então, dificuldade material é quem é o contratante? Quem é que está contratando e que problema essa pessoa que está contratando está querendo resolver? Pode ser que seja um problema dela, pode ser que seja um problema que não é dela. E aí é isso, porque teve um caso também meu um tempo atrás, que era isso, quem me contratou queria que eu fizesse uma coisa diferente do que quem era cliente queria que eu fizesse. Nossa Senhora. E não falavam um com o outro. Então, assim, o cliente queria um negócio, que era o que resolvia o problema dele. Quem me contratou queria fazer que eu fizesse um negócio que achava que era legal, que achava que o cliente precisava. Então, esse é um baita desafio, assim, esse lugar de compreender de fato o que está se mostrando ali naquela organização, naquele momento, que é o que pode gerar valor de verdade para a organização, né? Ou para alguém ali, para o grupo. Sem dúvida. E acho que uma outra coisa também que a gente tem que olhar, assim, é na perspectiva do outro lado, né? Eu já tive contratando consultorias e também fui esse cliente, né, que algum contratante contratou para me atender e eu nem queria aquele consultor, né? Isso é uma situação absolutamente surreal, né? Contratar um consultor para outra pessoa quando as pessoas não quer, não enxerga o valor e aí tenta conversar, mas e aí acho que as situações mais bizarras acontecem naquelas consultorias que para mim fazem pouco sentido. Quais são as consultorias que fazem pouco sentido? Eu contratar alguém para me ajudar a fazer aquilo que é o meu trabalho, que é o meu negócio, né? Então, se o meu negócio é pensar como fazer o meu produto, como vender o meu serviço, eu contratar alguém para me ensinar a fazer aquilo. Putz, será que essa pessoa eu estou contratando realmente para me ensinar ou eu estou contratando ela, por exemplo, que é bastante comum em grande empresa, né? As pessoas contratam uma consultoria por conta... eu não consigo vencer a burocracia aqui para ter minhas ideias implementadas, então contrato consultoria, que a consultoria vai vir e vai fazer que nem um rolo compressor em cima da burocracia e vai conseguir implementar alguma ideia. Ou pior, né? Eu não ouço meus colaboradores, meus funcionários, eu ignoro o que eles estão falando, então contrato uma consultoria para ouvir as ideias deles, para me contar, e aí eu vou lá e aprovo aquilo. Nossa, eu já vi esses dois casos e são absolutamente... dá muita raiva, né? Gera uma revolta enorme nas pessoas, né? Quando vem um consultor, senta com alguém e fala como você pode fazer melhor o seu trabalho, que ideias geniais você tem. Tem esse monte de ideia aqui que eu já tentei aplicar. O cara, legal, deixa eu apresentar lá para o diretor. Olha só, nossa consultoria trouxe aqui um monte de ideias. Cara, eu já fiz isso ao contrário, cara. Eu já fiz isso como um hack. Porque eu não era ouvido, eu trabalhava só com RH na época, eu não era ouvido, tudo que vinha de dentro era bosta, e aí eu saquei, se eu de alguma forma conseguisse influenciar a consultoria que ia fazer uma proposta, não sei o quê, eles iam fazer uma proposta que considerava a minha perspectiva e o chefe matar a história. Sim. Então esse era um jeito que eu conseguia de hackear o chefe na época, que perfeito. Quem falava algo de dentro era bosta. Mas ao mesmo tempo, você pode se sentir um pouco menosprezado. Fala, cara, minha ideia finalmente está sendo aplicada, mas quem está levando os louros sei lá, uma das Big Four aí, que foi contratada a peso de ouro.
10 vezes o que você ganha, né? Exato. Nossa. É isso, cara. Nossa, tem tantas histórias, né, com nesse trabalho. Depois eu quero também propor aqui a gente começar a falar defender também o lado do contratante, né? Mas antes eu queria trazer uma experiência que também me incomodou muito, foi de um trabalho que eu fiz super curto, era um trabalho de consultoria de poucos dias e era uma empresa bastante grande, tinha um processo burocrático gigantesco de preenchimento de um cadastro para ser feito, para você se colocar como fornecedor, né, de serviços para aquela empresa, feito pela internet por um sistema todo ruim, bizarro, que travava, nunca dava certo, no meio do processo, um monte de informação que eu não tinha, informação, sabe? E daí eu lembro da sensação que eu fiquei nesse momento, foi de que, pô, eles estão transferindo para mim, que eu sou o fornecedor, a responsabilidade de fazer uma coisa da burocracia deles. Entendo que tem uma série de informações aí que eles precisam, tá, mas tem que cobrar mais, nessa casa tem que cobrar mais, né, Danilo? E esse é o ponto. É aí que eu ia chegar, Rodrigão. Eu ia chegar. Às vezes você acaba fazendo um valor, um trabalho um pouco mais caro, porque você sabe que você vai enfrentar esse tipo de dificuldade. Se a organização te ajudasse, você eventualmente fazia um trabalho mais barato, sabe? Mas a dor de cabeça por coisa de bobagem, burocracia interna, então eu sei que eu vou ter que enfrentar isso, então eu vou cobrar mais caro. E daí surge outra bizarrice, né? Algumas organizações as pessoas na tomada de decisão estão dispostas a pagar. Não, porque não tem como, né? Compliance em cima, um monte de coisa. Não, tem que seguir o processo de compras. E aí você vai... Central de compras. Quando alguém fala, tem central de compras, fala se você não imagina, bom, então eu já tenho que pôr um spread porque é praxe da área de compras cobrar, fazer vai enxugar e vai desconto de X%. Cara, eu já montei central de compras. Então, tipo, é isso, cara. Os caras têm meta, né, de negociação. Tem meta de saving também. Exato. É isso que gera. Aí você joga uma baita gordura em cima de 15% e depois dá um desconto lá de 7%. Sim. E assim vai, né? Enfim, é uma coisa muito louca. Então, mas e aí? Outras histórias aí, como contratantes ou como contratados? O que vocês gostariam de... Eu acho que eu me sensibilizei, mais quando eu fui para a consultoria, porque pensando aqui, tentando rememorar quando eu estava contratando, eu acho que eu tinha um pensamento mágico, assim, sabe? Né? E um pensamento mágico do tipo, eu vou fazer uma consultoria que vai resolver um problema. Quando, na verdade, não é uma consultoria que resolve um problema. A consultoria, muitas vezes, ela vem e faz processos, oferece estruturas, intervenções, que, de alguma maneira, convidam as pessoas a perceber as coisas de um jeito diferente, e as pessoas, ao perceber as coisas de um jeito diferente, fazem as coisas diferentes. Mas eu achava que não, que ia chegar lá uma consultoria com treinamento mágico, com processo mágico, mas tem com alguém muito foda que vendem isso. Quê? Tem umas que vendem isso. Tem muitas que vendem isso. Tem mas muitas, não entregam, mas enfim, vendem, né? Eu entendo, alimenta essa ideia, né? De que, cara, eu vou contratar alguém que vai resolver o problema, né? Eu tenho vontade de falar, sabe o quê? Olha, acho que fiquei agora me sentindo convidado a fazer um negócio, que imagina a gente pegar casos reais de grandes consultorias e pegar o legado deles nas empresas. E lá, nas empresas, depois que eles saíram, fizeram o negócio, um ano depois, a gente podia fazer um livro, uma exposição chamada documentário, Um Ano Depois. Vai lá e pega os vestígios de um ano depois dos trabalhos das grandes consultorias. Essas de orçamento base zero, essa que traz lá estratégia de negócio, 5-year plan, faz todas essas coisas, essa coisa arada aí, essas fórmulas mágicas, e a gente pega um ano depois e vê, e vai lá e ouve as pessoas. Fala, como é que está a sua vida agora? O que está acontecendo aqui? Não, nem precisa fazer isso, né, Barão? Se você olhar para o histórico, né, mesmo das Big Four, né, a McKinsey falou para a Xerox jogar fora todo o departamento dele lá da PARC, que foi o departamento de inovação e criação, que desenvolveu a maior parte dos sistemas, né, dos computadores pessoais hoje em dia, mouse, né, interface gráfica, tudo estava sendo desenvolvido na Xerox. Eles falaram, não, pode jogar fora, essa área não serve para nada, corta isso aí que é custo, né?
entregaram tudo de graça para a Apple. A Mackinsey fez a mesma coisa com a LG, falou, olha, celular, tá vendo a Apple lançando aqui o celular? Esquece, o negócio aí não tem futuro, esse celular, smartphone, história, não, isso aí, esquece. Então, olhando o histórico de negócio das grandes consultorias, principalmente de estratégia de negócio... Estratégia, né? Eu acho que, na verdade, o que a gente pode fazer, além disso que você falou, assim, ir lá ouvir, mas a gente pode criar um fundo de investimento que faz short de empresas que contratam as Big Four, entendeu? Então, contratou as Big Four, qual o seu orçamento de consultoria com as Big Four em consultoria estratégica? E aí, quanto maior o seu orçamento, mais a gente investe, né, short, né, investindo na bancarrota, na falência da empresa, porque a chance aumenta, só pode, né? Porque o histórico, o track record é muito ruim, cara, é muito ruim. É muito ruim, cara. Isso porque a gente não falou ainda de algumas pequenas também, né? Porque não é... Tá bom, não é mérito das Big Four só fazer essas pataquadas assim, né? Tem gente aí que por aí vende umas consultorias de OKR, né? E aí depois chamou a gente, né, Danilão? Para consertar os buracos de OKR. A gente faz aqui um OKR matador, a gente vai fazer aqui, vai transformar essas metas brega que vocês têm em OKR, dos do Google... E aí chamou o Target Hill depois, olha, a gente só fez cagada aqui com o Chiara, essa empresa aí não deu certo. É impressionante. É impressionante que o Barão está trazendo aqui. Squad também, né? Squad a galera faz aí. Trabalho com OKR. Faz um Squad lá. Os trabalhos com OKR, normalmente já teve uma consultoria antes. As empresas que me contrataram nos últimos tempos para tratar de OKR, teve alguma outra consultoria que começou o trabalho lá. E eu me pergunto, né, por que não continuou com ela? E por que você chegou lá e o OKR estava uma merda, ninguém conseguia trabalhar com aquilo, ou então, enfim, estava ferrando toda a estratégia deles, né? Sim. Enfim, por que será, né? Cara, eu trabalhei num monte de empresa que pagavam milhões para fazer o 5-year plan. Milhões. Uau. E aí, esse 5-year plan virava o one page da estratégia. Que tinha que ser cascateado, rolloutado para toda a empresa, em eventos que duravam 2 meses. E viajava no curtindo, e ficava, e aí gastava tempo da galera fazendo treinamento, não sei o quê, para cascatear a estratégia, não sei o quê. Que era aquela porra daquele negócio numa página que na hora que você chega na vida real, né, tipo o meme lá, a vida real vira dar um murro na sua cara, e você fala, nossa, achei que meu planejamento era infalível, né? Até tomar o primeiro soco da vida. Tyson, né? A frase do Mike Tyson. Essa é a famosa. Muito bom. Todo mundo tem um plano até o primeiro soco na cara. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Vocês acham que essas consultorias acreditam nesses modelos que elas oferecem ou elas estão mais ali para falar um pouco que o cliente quer ouvir e tal? Depende, Fabi. Depende. Minha teoria é o seguinte. Por exemplo, na minha faculdade, né, tinha muita gente dos meus colegas que estavam na faculdade já estavam sendo contratados pelas Big Four, né, que era uma faculdade que tinha um recrutamento ativo lá dentro. E essa galerinha que estava na faculdade ainda e ganhando um valor ali, né, como consultor que, o cara nunca ganhou nada na vida, era o primeiro emprego, né? Primeiro emprego, consultor em estratégia. Acho incrível essa ideia. E os caras trabalhavam 15 horas por dia, primeiro emprego consultor de estratégia. Trabalhavam 15 horas por dia, mas eles acreditavam naquilo. Eles estavam assim, estavam imersos numa cultura e numa coisa quase de seita, assim, que, essa planilha aqui, eu acredito nela. Isso daqui está mostrando que vai ter uma economia de tantos milhões se a gente fizer isso. Os caras acreditavam que estavam gerando valor, acreditavam naquilo. Então, acho que tem muito menos cético dentro dessas consultorias do que a gente imagina. Acho que tem alguns céticos, mas tem muito menos. Tem muita gente que acredita mesmo naquilo. E talvez até não só acredita, como bem intencionado, né? De certa forma. As pessoas são bem intencionadas, elas querem entregar valor. Então, mas aqui... Satã também é bem intencionado. Não Sinto muito. Bom, eu não queria entrar nesse tipo de discussão, mas você tem razão. Não, mas é que a parada é assim, ó. A gente invocou o Mike Tyson aqui, né? Vamos falar do Mike Tyson. Vamos falar do Mike Tyson. Imagina que você é um pugilista ou uma pugilista. Fabi se tornou uma pugilista, resolveu abandonar a consultoria e foi lutar boxe. Fabi, você contrataria um técnico
uma pessoa precisa ser seu técnico, que tudo que ela sabe sobre boxe foi o que ela aprendeu na faculdade. No YouTube. Se ela viu várias pesquisas, ela é extremamente inteligente. Ela fez, sei lá, o que ela fez? Ela fez Harvard, né? Ela é extremamente inteligente, bem asseada, bonita essa pessoa. E tudo que ela sabe de boxe é lógico. Bem vestida, bem vestida. Ela assistiu muitas lutas, assim. ela leu muitos livros sobre aquilo, ela conhece muitos modelos e ela vai ser sua treinadora. Você prefere essa pessoa ou você prefere uma pessoa que mal sabe escrever, mas lutou muito, já apanhou muito no boxe, já lutou muito, já ganhou, já perdeu? Quem que você vai preferir, Fabi? Me fala. Quem já apanhou muito para não deixar apanhar, hein? Porra, agora você imagina o quão mais complexa é a vida do que o boxe. Não, e o ambiente de negócios, né? Imagina, você tem um negócio que é super peculiar, o contexto é super peculiar. Você tem lá um produto, um serviço que é muito contextual, né? Os desafios que você enfrenta ali, as soluções são muito contextuais. Aí você chama alguém, o cara vai lá e entrega lá um relatório da consultoria com as recomendações. Mas sério? Você vai seguir um relatório de recomendações de um cara que talvez nunca tenha trabalhado no seu negócio. Ele trabalhou com coisas diferentes e... Não, meu, maluco. Realmente é wishful thinking. As pessoas desejam muito que aquilo funcione, que aquilo ajude elas. Elas estão precisando de ajuda e elas desejam muito isso, né? Eu acho que você contratar alguém para trabalhar, te ajudar em algo que não é sua expertise, porque não é seu core, não é aquilo que você mais faz, eu acho que até faz um pouco mais de sentido, né? Então, meu negócio não é vender banana, então vou contratar alguém para me ajudar em logística. Tudo bem, porque o meu negócio é vender banana e não envolve logística, não sei. Né? Só sei criar banana. E eu entenderia, por exemplo, uma coisa que é mais na linha de ou contratar os seus advisors da vida, que é assim, eu vou contratar alguém que já viveu muito esse mercado, que vai me contar os meandros do mercado, as entranhas. Eu quero saber como é que funciona. Eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo, eu quero entrar nesse lugar, eu quero entender. Eu consigo entender isso. Consigo entender também uma pessoa virando e falar assim, consultoria, que tal se vocês viessem aqui e observassem a gente fazendo e aí retratassem para a gente como é o nosso jeito de fazer, para que a gente consiga perceber o nosso jeito de fazer estratégia, de definir prioridades, no olhar de um estrangeiro, de alguém que está observando a gente e retratando, até a visualização para isso, porque se a gente quiser mudar algo, ser mais simples. Consigo ver um negócio desse, consigo ver valor, inclusive. Um olhar etnográfico, né? Assim, um olhar etnográfico. Sim. Olha, aqui eu percebi, depois de 3 meses, que vocês fazem estratégia assim, vocês vão lá no mercado, vocês pegam informação, aí vocês voltam para a gestão, e aí vocês ouvem as pessoas, ou vocês não ouvem as pessoas, vocês fazem 1 milhão de reuniões, vocês fazem desse tipo. Mas aí tem um problema também, né, Barão? Quando você às vezes pede um tipo de reflexo, né? uma visão do seu trabalho por um consultor, você está pedindo sinceridade, né? Você está pedindo que a pessoa seja... E aí, né? É difícil esse momento, é difícil esse momento, e muitos consultores, eles entram, né? Muitas consultorias, na verdade, têm como modus operandi eu entro lá, não chacoalho muito o barco, não causo muito, né, disrupção. Por quê? Porque o meu objetivo é manter o contrato, né, fluindo, manter o dinheiro entrando. Então, imagina que eu quero causar algum tipo de comoção ali. Não, vamos só mínimo necessário para manter o contrato. Fala, Benidão. Vou me queimar com os sponsors? Como assim? Eu me lembrei numa cláusula que eu coloquei no meu último contrato de consultoria, que era uma cláusula de encerramento imediato. Se o cliente quiser encerrar o contrato comigo no dia seguinte, ele pode. Sim. Imagina isso nesse cenário. Sim, sim. Se eu não estou entregando valor... Se eu não estou entregando valor, se a pessoa não percebe o valor, a pessoa que me contratou, né, o intermediário e o contratante, não está vendo o valor, vamos encerrar, ué. Por que eu vou insistir nessa história? A gente chegou a pôr em alguns contratos nossos cláusulas de tipo um pricing responsivo, né? Se a pessoa...
se a organização cumprir determinadas coisas que a gente propunha, tinha desconto progressivo, né? Eu Porque fui um eles querem trabalho que fez desconto. aí você, né? Quer Eu desconto? lembro. Então tá bom. Só que para ter desconto precisa ter engajamento, meu. Não tem desconto sem engajamento. Se Uhum. engaja aí, faz os rituais, topa o bagulho, né? Vamos fazer reunião de feedback, vamos fazer, vamos dançar música aqui, caceta. Sim. Aí, conta mais, funcionou? Como foi? O contrato foi uma proposta que eu e o Barão fizemos, eu não lembrava, mas foi interessante mesmo, Barão. Mas acabou não fechando, né? Mas era uma proposta bem interessante, sim, de ter uma série de condições que nós levantamos que parecia que fazia sentido para o trabalho e para nós, que se tivesse evidência que o contratante estivesse fazendo aquelas coisas, a gente estava ali disposto a dar um desconto. E me fazia muito sentido para mim, porque se a contratante fizesse aquelas coisas, ia facilitar demais o meu trabalho. Claro, cara. Então, por que não? Ia facilitar demais o meu É um trabalho. jeito de ter saving, gerando valor para todo mundo, né? Exato. Mas esses contratos não fecharam por causa de grana, né? Eles fecharam por uma outra razão, que eu acho que é um outro desafio da consultoria, que eu falo isso para o Edu, às vezes a gente chegou aí a uns clientes, eu falei, Edu, não vai fechar. E não, mas cara, eu acho que vai, sentir uma vibe boa. Eu falei, não vai fechar, cara. Sabe por quê? Não tem uma dor. Não tem uma dor, cara, específica. Claro. Essas pessoas chamaram a gente de alguma forma porque elas tiveram algum interesse no que a gente faz, acharam legal, acho bacana. É cool. Mas essa é uma conversa do tipo café, cool. velho. É cool, entendeu? Não tem uma dor, cara. Não tem algo que mobilize elas a esse trabalho, porque é um trabalho, cara, contratar você. Dá um puta trabalho. Você tem que mobilizar a gente, você tem expectativa, aí você acorda essas expectativas com o seu chefe, com outra área. Essas pessoas vão entrar na sua casa, você vai ter que ficar dando explicação, dando contexto, supervisionar o trabalho, pagar, né? Então, cara, se você não tiver uma coisa que te mobiliza ali, não vai rolar, não vai. Eu me lembrei, com você falando assim, eu me lembrei de um outro cliente, Barão, que durante bastante tempo eu comecei a ficar incomodado ali com a dificuldade que eu estava tendo para ter apoio para algumas iniciativas, e eu comecei a ter a sensação de que a contratação era só para dizer que estava fazendo. No caso no caso desse cliente era a agilidade, né? São elementos de agilidade. Era só para dizer para o mercado que a gente está fazendo agilidade. Pare de cobrar a gente, já contratamos um consultor. Que absurdo, né? Não, e aí chega no cúmulo que às vezes a gente é obrigado, como consultor, a demitir o cliente, né? Vocês já viveram esse processo de demissão de cliente? Como que foi? Eu já demiti cliente, já demiti parceiro. Eu não sei. Eu tenho a impressão, cara, que para mim é quando chega no limite, assim, né? Eu tô tentando lembrar aqui dos casos mais específicos, mas foi assim, em algum momento eu comecei a discordar e falar, olha, isso eu não vou topar fazer, cara. Para mim, o caminho o que eu consigo entregar é isso, porque é isso que eu acredito, é com isso que eu estou comprometido. Esse outro isso aqui, eu não consigo, porque para mim não é para mim, né? Mas pode ser outras, posso indicar pessoas, inclusive. Mas, em geral, de uns anos para cá, eu não tive mais um problema de demitir o cliente no trabalho. Eu não peguei o cliente, né? Foi uma coisa assim, e acho que foi mútuo, assim. Acho que o cliente também falou, não faz sentido. Teve um caso recente que eu tive algumas conversas com essa empresa. E quando a gente estava indo por um caminho ali já de bater martelo em proposta, eu, ouvindo as pessoas, eu falei, cara, eu acho que essas pessoas querem uma coisa completamente diferente. E eu falei na hora, eu ouço vocês e me parece que vocês querem um caminho de design organizacional tradicional. Que eu desenhe aqui níveis hierárquicos, span of control, né? Total. Vá para um caminho de gestão tradicional que eu entendo e acho legítimo vocês buscarem, mas não é o meu. Não é isso que eu escolhi fazer, não é isso que eu escolhi botar no mundo, cara. Eu escolhi botar outra coisa. Total. Então, eu não consigo ajudar vocês se for esse caminho. No entanto, eu imagino que talvez vocês tenham dúvida do que vocês querem, do que vai funcionar melhor. Então, eu sugiro que vocês façam, por exemplo, uma mesa redonda com consultores diferentes, com abordagens diferentes, e joguem os temas que vocês têm dor para a gente debater, para vocês verem como é que cada uma dessas organizações
abordaria isso, né? Se a gente tem casos para contar, que a gente abordaria. Claro. Isso vai dar para vocês, primeiro, mais consciência sobre o problema que vocês têm, porque a gente vai fazer pergunta nessa mesa redonda. Vocês vão cavucar a história. E segundo, isso vai te dar um pouco mais de intimidade com as abordagens e mais segurança para tomar uma decisão. Né? E eu acho que você, puta conversa legal, é verdade estar numa conversa como essa, né? Joga os problemas aqui e deixa a gente se degladiar. Mas não rolou, né? Eu acho que elas ficaram um pouco contrariadas, assim, que eu não topei entregar aquele entregável. Eu me lembrei também de uma demanda que eu fiz algo parecido, Barão, mas eu não cheguei nesse nível de propor algo como você te propôs. Eu simplesmente concluí que, cara, não é esse tipo de caminho que eu quero seguir, que eu acredito. E a pessoa, a interlocutora, me ligou depois e falou, olha, a gente vai para um lado mais tradicional mesmo, viu? Obrigado aí. E falei, tudo bem. Não, eu acho esse tipo de conversa super importante de ter, né? Acho que a demissão de um cliente, né, que ele te contratou e você precisa interromper o contrato de maneira abrupta, ela é um pouco traumática, acho que para todo mundo, assim, não é um evento assim, que legal, vamos demitir o cliente, mas você conseguir com que logo no início do processo de briefing, né, contratação, logo no início, identificar que não, aquilo não é para você, é ótimo. Eu tenho aqui um chat, né, umas trocas de mensagem que eu tive com uma pessoa de uma empresa. Eu vou relatar aqui, além do chat que eu tenho guardado aqui mesmo, resguardando, é claro, as identidades, né? Então, oi, beleza, fulano, trabalho na empresa tal, na área de gestão de mudanças, estou buscando um projeto de treinamento para formação de treinadores, né? Vocês aí na Target, vocês têm algo? Aí eu falei, legal, tudo bem, a gente fez uma reunião com vocês lá atrás, né, em janeiro, com a equipe mesmo de vocês de gestão de mudanças. Ela, eu cheguei depois, cheguei em fevereiro. Eu repeti, fizemos reunião com fulano, com Beltrano, a gente até mandou uma proposta, né? Mas a gente não ouviu nada, né? Não teve nenhum retorno. Aí a pessoa ficou meio desconfortável, assim, desculpa aí, né? Estamos buscando uma alternativa para o nosso projeto. Na verdade, o que a gente precisa agora é capacitação, né, para os nossos especialistas de processo. Aí eu perguntei assim, peraí, então você precisa de um treinamento para explicar como explicar para pessoas, né, como elas devem seguir, né, novos processos, né? Então, é isso que vocês precisam, um treinamento para explicar para pessoas como seguir novos processos. Elas, é isso. Eu falei, isso não faz parte do nosso trabalho, cara. Não faz, né? Se fosse ajudar a pensar o processo de transformação organizacional, tava claro. Eu até disse, né, treinar pessoas para seguir processos, normalmente assim, é desastroso, né? Pode dar ruim. Normalmente por que as pessoas não estão seguindo? Né? Eu treinei elas, né? Tem alguma coisa foram treinadas para seguir. Será que é por isso, né? Assim, os processos não faz sentido. Parece que ela estava imaginando que funcionava como fosse adestramento de cachorro, sabe? Tipo, de alguém para, né, ensinar como é que adestra os nossos cachorros, porque tem lá um procedimento a ser seguido. Não funciona, o ser humano não é bem assim, né, um cachorrinho. Então, nesse caso, a conversa parou por aí, né? Não avançou e até eu falei assim, desculpa, né? Não estou reclamando do seu trabalho, né? Só estou sendo sincero. E ela agradeceu, falou, imagina, tá ótimo, valeu, muito obrigado. Até você quer que eu recomende alguém para dar esse tipo de treinamento para vocês? Não. O Skinner e o Pavlov, só se for, né? Skinner e o Pavlov. Cara, mas é duro, cara. Deixa eu fazer uma pergunta que eu me lembrei aqui. Eu quero trazer um caso que eu passei, mas quero perguntar primeiro para vocês. Vocês já tomaram calote? Calote mesmo assim? Calote, não separa. Definitivo. Não, calote não. Já demorei para receber, por N razões. Eu já fui pago e não executei, porque o cliente falou que não queria que executasse. Ele só queria Isso já aconteceu comigo, cara. Para poder pagar o budget para o ano seguinte, né? Não, eu quero pagar. Porra, só eu que não fazia por isso? Se eu não pagar você, eu não tenho garantido esse budget no ano seguinte. Baita discussão, é claro, mas tá bom, você quer pagar, mas não quer receber, tudo bem. Agora, entregar sem receber... eu tenho uma parcela de culpa nisso, eu confesso, mas ainda assim foi um episódio que
que eu fiquei muito incomodado, né? Então, o contexto é que me chamaram para fazer um trabalho que eu não acreditava, de um jeito que eu não acreditava, e eu trouxe isso, falei, olha, na minha opinião, isso daí não vai dar em nada. Não, mas nós queremos te contratar para você fazer, mas não vai, eu não acredito que isso vai trazer o resultado que vocês estão esperando, né? Não, mas insistiram, e eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, eu quero ajudar, e eu me disponho a fazer um trabalho com vocês, era curto, era pouco tempo, se eu não me engano, foram 2 dias de trabalho. Eu me disponho a fazer um trabalho para vocês, um pouquinho nessa direção, mas eu não vou fazer do jeito que vocês estão dizendo, porque eu não acredito. Tá? E também porque eu acredito, é pouco tempo e eu queria criar uma relação de confiança com vocês, né? Eu quero vender uma ideia de fazer algo de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou propor um modelo de pagamento diferente, que é pague aquilo que você achar justo, né? Então, ou seja, quanto vai custar o trabalho? Você vai me dizer. Eu não vou te dizer quanto vai custar o trabalho. Você vai me dizer. Foi legal, a intenção da experiência era legal. O problema que eu fiquei incomodado, dado que eu coloquei esse contexto, é que a pessoa responder e dizer assim para mim, Danilo, eu julgo que o teu trabalho não valeu nada, valeu 0, rosca. Tudo bem, porque o acordo estava posto antes. Eu ia aceitar, eu ia receber numa boa. Fiz o trabalho, a pessoa julga que aquilo não tem valor nenhum e beleza, tá? Agora, receber o trabalho e parar de responder e-mail, aí é feio, hein? Aí é feio. Empresa não é pequena. Disse que não ia dar certo o trabalho. Não, ia pequena. Então... Tudo bem, mas... Não, fala o nome aí, meu. Fala o nome aí, cara. Deixa pra lá. Fala o nome aí do 5PZ, porra. Vamos botar na roda esse credor aí, cara. Não, deixa pra lá. Mas você sabe que o que mais me incomodou com isso era que, de fato, desculpa, Barão, mas de fato, cara, se a pessoa respondesse, olha, Danilo, a gente não viu o valor desse jeito diferente aí que você propôs. Tá, tudo bem, tá tudo certo. Já tá entregue. Agora, parar de responder o e-mail, cara, é muita falta de consideração. É muita falta de consideração. Mas você sabe, cara, eu lembro vagamente de você contar esse caso há algum tempo atrás. Uhum. Mas eu acho que tem um problema, por exemplo, esse pay what it feels right, né, nesse contexto, que eu acho que é diferente, por exemplo, imagina que eu estou fazendo uma mentoria, né, com alguém, um processo cobrado com uma pessoa, igual, sei lá, tem X pessoas que eu vou fazer. Eu poderia fazer esse pague o que você acha legal, e eu acho que funcionaria super bem, eu acho que seria do caralho, na verdade. Quando eu pego uma organização grande, burocrática, com fragmentação e silo, e eu faço isso, eu teria um baita medo de fazer um negócio desse, porque a história é mais ou menos assim, os caras me falaram, eu preciso de uma proposta comercial para fazer o cadastro no SAP para gerar o contrato. Não, o contrato está dizendo que custa 500 pau, e aí você não vai cobrar nada, e aí eu vou pagar 10 reais, de 500 mil eu vou pagar 100 mil e está tudo bem para você? Não, você vai dar problema judicial. Ou você faz isso para o cara, quem vai dar o preço é o cara de compras, né? O cara do financeiro, que é quem vai pagar da pagadoria. Então, a chance de dar uma merda, pela fragmentação e pela burocracia, é muito grande. Eu teria muito medo de entrar numa... Isso foi muito corajoso. Nesse caso, como eu falei, né? Era uma coisa de um ou 2 dias, eu não me lembro muito bem. Se não me engano, era 2 dias, tá? Então, é óbvio que eu considerei a hipótese de dar errado, né? Mas era um experimento que eu queria fazer, que eu estava disposto a fazer. Mas eu não esperava a pessoa envolvida simplesmente parar de responder. Esse é o ponto. Eu estava disposto a não receber nada, né? E outra, se a pessoa que está contratando soubesse dos problemas possíveis internos com a burocracia da organização, como você desenhou, Barão, acho que é a responsabilidade da pessoa falar, Danilo, não dá para fazer isso aqui dentro. Vamos fazer, coloca, sei lá, a gente acha um cara. O problema é falar, tá bom. Vamos nessa. E parar de responder. Né? Não é a questão do valor, uma falta de caráter, né? Sim. Que treta, mano. Vivendo e aprendendo. Eu falaria o nome aqui só pro Rod fazer um letreiro depois aqui. Grande aqui. Vou botar aqui. Mas eu tenho um caso parecido com esse, viu? Tem? Não tô assim, não acho que eu não vou receber, acho que devo receber em algum momento, mas assim, eu gostaria muito que as pessoas que eu fiz contato e que são próximas e que desenhamos todo um processo chegassem e falassem, olha, nesse momento
não estamos em condições, aconteceu um monte de coisa e tal, mas é isso que você falou, as pessoas sumiram. Sim, bizarro. Muito Então, bizarro. É estranho mesmo. Eu já demorei muitos meses para receber. Aliás, isso geralmente padrão, quando eu muita fecho empresa consultoria grande. com empresa grande, e não é porque é o prazo de pagamento, porque eu não topo o prazo de pagamento também que seja, que eu acho que é inadequado, né? Uhum. Mas é por causa da burocracia, cara. Você tem o tempo de se cadastrar como fornecedor, e aí tem aquela puta burocracia e volta, não sei o que lá, né? Aí depois que você cadastra como fornecedor, você tem mais tanto tempo para emitir a nota, e se emitir a nota, os caras têm aquele tempo que eles tinham combinado inicialmente para pagar. Então, Sim. eu acho que é bem legal, assim, que principalmente quem está começando com um trabalho autônomo, de consultoria, fica muito ligado, assim, nessa coisa dos prazos de cadastramento como fornecedor e tal, porque entender tudo isso antes de fechar, né, Mas a história. sim, mas aí tem as outras empresas, que é o contraponto disso, que eu também já fechei contratos numa situação como essa, daí essa daqui eu falo o nome, não tem problema nenhum, que foi a Singenta, né? Que falou, a pessoa que está me contratando me declarou tudo isso no começo. Ó, Danilo, mas a gente demora, a gente tem processo burocrático, não sei o quê, como é isso para você? Entende? Ah, tudo bem, eu topo. E daí eu topo, eu escolho se eu topo ou se eu não topo. Então, a pessoa anunciou, ela conhece que interno, ela sabe que isso ia acontecer, então é um relacionamento bacana de ser feito com o fornecedor, sabe? E daí eu tomo a decisão se eu quero entrar nessa ou não, sabendo dessas condições, né? Sabendo da roubada que é, né? Eu atualmente, né, o Barão vai achar que eu sou muito bacana, muito bonzinho. Eu tô com um cliente meu que eu ofereci segurar as notas fiscais por conta da pandemia, até que a situação da organização se regularize. E faz meses já, sei lá, desde o começo da pandemia. E tudo bem, eu quis ajudar de alguma forma, minha forma de ajudar a organização, eu sabia que ia ser um prejuízo que podia fazer um certo mal para a organização. Mas é uma organização que eu tenho primeiro que tem um contrato, né? Segundo, tem uma relação de confiança ali, e eu não acho que eu vou tomar um calote nesse sentido, sabe? Então eu me sinto mais tranquilo e à vontade. Muito bem, vamos chegando aí ao nosso tempo final. Queria ouvir considerações finais. As minhas considerações mas já. Como assim? Passou rápido. Passou rápido. As minhas considerações assim finais que eu queria fazer é, primeiro, que consultoria para mim sempre foi algo que eu torcia o nariz, que eu não gostava, né? Na verdade, eu tinha um preconceito com consultor. Eu acho que ainda tenho, né? Mas hoje eu me vejo na posição de um consultor e não tenho vergonha disso. Mas era uma coisa que eu tinha bastante receio. Assim, acho que minhas experiências iniciais foram traumáticas com consultoria, como cliente de consultoria, né? E hoje, como alguém que oferece consultoria, eu vejo que é possível construir relações um pouco mais saudáveis, um pouco menos traumáticas, muito mais relações de ajuda, né? Como dizia o Shai, né? Genuinamente uma relação de ajuda. Então, são essas minhas considerações finais, assim, mas demorou para chegar nessa conclusão. Sim. A gente fala muito sobre esse tema, né? Aqui na Target. Já tivemos vários debates assim, sobre isso. Assim. Lembro, eu também tenho muitos preconceitos assim, com consultoria. Acho que da minha vida pregressa ali, né? De organizações grandes e tal, de contratar muita consultoria e tal. E eu tinha muito preconceito, tenho ainda, né? Mas um preconceito está ligado a alguns tipos de relação, né? Por exemplo, essa do médico-paciente, né? Essa de que eu estou doente e você tem a cura, você tem a solução, né? O tipo, eu não sei nada e você é a autoridade que sabe tudo, né? Não sei, tem umas relações que são disfuncionais na história. E de ambos os lados, né? Acho que talvez tenha quase como que personas que o consultor assume ou que o cliente assume que criam uma dinâmica disfuncional, né? A dinâmica, a persona de vítima, a persona do puta, professor sabe tudo, né? Enfim. Queria dizer também, a gente não chegando nesse ponto, mas só queria fazer isso como reflexão, né? Que uma coisa que eu enfrento bastante é aquele momento que alguém entra e fala: como medir o sucesso?
É verdade. Quem nunca chegou nessa hora ali numa consultoria e alguém falou, às vezes é na Garantia. contratação, né? Às vezes é no meio, mas escuta, como é que vocês vão garantir o sucesso? E aí é aquele momento que invariavelmente vai acontecer em qualquer consultoria que eu estou envolvido, que é, falo, eu não garanto nada, não tenho garantia nenhuma, não tenho garantia que eu vou estar vivo para entregar o que a gente está contratando. Então, eu não tenho como te dar garantia de nada. Eu tenho como te falar quais são as minhas intenções. Eu tenho como te falar o que eu estou predisposto a fazer, o que eu tenho disposto, o que eu topo, o que eu não topo. Eu posso te dizer que eu estou muito disposto a mudar as coisas no meio, pivotar o processo. Papéis assumir, né? Você pode contar com a minha transparência, com os papéis, com esses papéis, com essas atividades. Agora, se você está esperando uma garantia de um resultado, ou mesmo uma garantia de que isso aqui vai acontecer desse jeito que você espera, desse jeito que está pedindo para eu escrever, eu não tenho como te dar essa garantia. Isso já é parte da consultoria, né? Então, essa abordagem já é parte da consultoria. Pelo menos que a gente entrega como target, né? Tem a ver com a emergência das coisas, a complexidade do mundo, né? A ambiguidade das relações e tal. Então, isso já é parte da consultoria. Uma outra coisa que eu queria trazer nas minhas considerações finais é o quanto eu acho importante o consultor observar a si próprio na consultoria, né? Porque eu tenho essa percepção, a gente até já falou disso talvez em outros lugares, em textos e coisas assim, né? O do voo da galinha lá, eu relatei um caso meio do Davi, que era mesmo isso. Mas eu percebo que quando eu começo uma consultoria, eu começo a perceber comportamentos meus diferentes, pelo simples fato de entrar naquele sistema complexo que é um cliente. Eu me percebo pensando em coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, respondendo àquele contexto como fazendo parte, né? Eu estou entrando para fazer um trabalho, seja um projeto, seja o que for, e eu começo a adquirir características desse todo, né, desse contexto. Então, isso é muito importante para mim, assim, o consultor, para mim, enquanto consultor, ter troca, ter gente com quem eu possa falar que está no projeto e gente com quem eu posso falar que não está no projeto. E vocês são uma baita rede de apoio, assim, porque eu faço muitos relatos para vocês, ouço muitos relatos de vocês, e isso é um jeito meu de aprender, né, junto, e de ter espelhos, de ter gente me contrapondo e tal. Então, eu acho que isso é super legal. E eu acho que eu também, como o Rock falou, eu evoluí na minha percepção, né? Eu tenho uma percepção de relações que são ruins, disfuncionais, e percepção de relações que são legais, cara. E essas relações legais, elas são relações de aprendizado mútuo. Eu tenho certeza que nesses projetos o cliente aprendeu algo e eu aprendi algo, cara. Aprendi algo sobre ele, aprendi algo sobre mim, aprendi algo sobre dinâmicas, aprendi algo sobre o meu trabalho. E quando eu consigo vislumbrar, perceber isso, é totalmente diferente, velho, a experiência de consultoria. Para mim é totalmente diferente. Sim. Nossa, posso fazer aqui na sua frente, Chubi? Finaleira? Cara, queria ter mais tempo aqui, porque foi pegando o jeito, a conversa, foram lembrando de histórias São muitas histórias. Né? Várias coisas, várias histórias que poderia trazer aqui sobre consultoria, né? Mas eu também me lembrei de uma coisa que me incomoda bastante, que eu queria relatar, que é pré-consultoria, que nossa, isso realmente me deixa nervoso, né? Quando você manda propostas, você faz visitas, a pessoa te convida, você se desloca até o local, conversa, e coloca energia escrevendo uma proposta, escrevendo um registro do contexto que você entendeu ali, e daqui a pouco acabou a resposta. A pessoa decide que não é por aí que ela vai seguir, não vai falar com você, mas não se dá nem o trabalho de responder você. Nossa, também é uma coisa que me deixa, eu acho uma falta de respeito fazer isso com o tempo do outro, né, de certa forma. E condições que aconteceram também de você ser contratado. Eu me lembrei agora de um episódio de ser contratado por uma empresa de consultoria e começar a ter dificuldade de
sugerir alguns caminhos, né, e ter conflitos ali de interpretações de algumas coisas, né, e chegar num ponto e falar assim, pô, então tá bom, então me parece que não está sendo mais saudável para ninguém. Parece que você não está me extraindo mais valor dessa relação e eu também não estou extraindo mais valor dessa relação. Então vamos encerrar essa consultoria e já chegamos aqui. Teve o seu impacto até onde teve, né? E ouvir de contra... Não, cara, a gente precisa de você aqui. Cara, como assim? Como assim? É só para dizer, né? De novo, aquela história, né? Então, poxa, eu lembro de ter ouvido esses relatos e ficar muito incomodado nessa situação, né? E um episódio, como você falou, Barão, né, já é o começo da consultoria a algumas coisas que acontecem no relacionamento inicial, né? Já está mostrando ali algumas caras de como lidar. Recentemente eu tive que fechando um contrato, a empresa estava pedindo, né, de certa forma, para a gente escrever um escopo mais rígido ali, né, do trabalho. E eu explicando, olha, a gente trabalha com um mundo dinâmico, né, uma natureza orgânica das coisas. Eu vou escrever isso aqui não vai dar em nada. A gente não vai seguir por esse caminho, as coisas vão mudar. Não, mas eu entendo, o contratante me falou, né? Eu entendo o que você está dizendo, Danilo, mas a área de financeiro ou de compras, não. Então escreve aí, só para escrever, mas fica tranquilo, porque eu sei que a gente vai ter uma coisa mais adaptativa ao longo da história, né? E foi dito e feito, né? O que aconteceu no começo do trabalho? Pandemia. Imagina se não mudou radicalmente, né? Mudou tudo, completamente, né? Mudou completamente, né? Então, eu tenho visto, porém, trazer por um outro lado, né? Eu acho que a forma como as organizações estão contratando o trabalho de consultoria atualmente também já está um pouco diferente. Eu tenho visto e essas coisas que a gente ficou aqui de maneira caricata, às vezes até criticando e brincando, hoje, eu sinto desde no começo da Target até hoje uma mudança no relacionamento com as organizações na hora de fazer a contratação. Tem várias coisas que hoje eu proponho que são mais fáceis de fazer do que no começo da Target. Então, aos pouquinhos a gente vai transformando as coisas, né? E as coisas vão transformando a gente também. Talvez você tenha ficado melhor em vender a ideia, né, de como... Provável, bem provável também. Bom, estou me lembrando aqui que assim eu tenho algumas boas referências de consultorias que eu tive quando eu estava dentro de organizações. Algumas que assim, de caminhar junto, sabe? Em algum momento você fala, uau, sabe? Aquele dia que você termina e fala, pô, ganhei meu ano. Então, acho que talvez eu, de alguma forma, tente me remeter a esse lugar quando eu estou dentro de algum cliente e respeitosamente quero contribuir no caminho, né? E uma coisa também, Barão, que você comentou, que me veio um lado meio luz e sombra, sabe? Quem me conhece um pouco sabe que eu falo que eu não gosto muito de dar treinamentos, porque para mim treinamento é uma coisa que eu não consigo entrar no clima, não sei muito o que é. Então, eu valorizo muito essa coisa da consultoria, de estar com pequenas inserções, porque eu me sinto mais parte, entendo mais, acho que eu contribuo mais. Mas, por outro lado, tem hora que você também entra muito no meio, né? Então, ter essa rede de apoio para ajudar a olhar esse lado da consultoria, acho super válido. E nessa linha, assim, o que fica para mim, que a gente não conversou, que é o pós-consultoria. Que é essa coisa, assim, eu tenho uma dificuldade de fechar o ciclo, sabe? Falar, então acabou. Principalmente quando é mentoria. E aí parece que as coisas continuam, passam 6 meses, as pessoas ainda estão perguntando coisas e algo continua. Então, tem o lado bom da relação, mas eu tenho essa dificuldade de fechar. Não sei se isso acontece com vocês. Está acabando, mas é o que eu acho que faltou a gente falar. Sim. Eu tenho um episódio sobre isso, Fabi, para a gente finalizar aqui. Inclusive, eu quero trazer porque foi um tapa na cara que eu recebi do Barão aí, ó, que está aqui. Fez um trabalho numa empresa onde o trabalho foi curto, foi de muito sucesso, mas foi um trabalho curto e eu fiquei muito ansioso depois, querendo dar continuidade. Eu via várias oportunidades e de fato existiam coisas que poderiam ser trabalhadas ali ainda, né? E o cliente e a organização sentia que podia caminhar sozinho a partir de então.
E isso foi me gerando desconforto, porque eu queria, pô, o pessoal não estão querendo renovar, fazer um novo contrato, e tem várias oportunidades. E eu lembro do Barão me trazendo uma fala que foi muito valiosa, que ele falou assim, cara, eles não precisam mais. Isso é um elogio para você, né? Isso é um elogio para você. Eles não precisam mais de você. Eles não precisam mais. Cara, como elogio. Foi um beijo, meu, não foi um tapa, cara. É verdade, é verdade. Mas foi marcante para mim, de verdade, porque o Caio foi, pois é, cara, o trabalho foi feito, tá, acabou, não precisa ter continuidade, tá ótimo assim. Foi bem libertador. Parabéns por isso. Parabéns. Legal. Era isso, Fabi, mais alguma coisa? Não, isso aí. Maravilha, pessoal. Ficou assunto, e eu tenho certeza que essa rebarba, esse resto vai surgir em outros temas também, que é um tema transversal, consultoria, né? Tem quase tudo que a gente trata aqui no Fim da Firma tem a ver com o nosso trabalho e tem a ver com consultoria, de alguma maneira. Então, eu acho que vai voltar esse tema dentro de outros temas, e se necessário a gente faz a parte 2 de consultoria, chama alguns convidados também, enfim, faz um papo mais... clientes, nossa. Chamar clientes, essa é uma ideia, né? Essa é uma ideia. Eu vou falar que a gente fez uma seleção de clientes que gostam muito da gente. Não, eu trago algum que não gosta, pode deixar. Aí tudo bem, tem que chamar um que não gosta, aí tudo bem. Mas é isso aí, galera. Valeu mesmo pelo papo, foi ótimo. Até a próxima. Da firma, mande a sua sugestão.